Vamos à prece, né? Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada por tudo, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa casa. E como disse a Ângela, né? Abril é um mês especial para nós, espíritas. Peraí. É muita mudança, gente. É muita tecnologia. Microfone para todo lado. Pronto, agora sim. Bom, continuando, né? A gente está falando da importância do mês de abril para nós espíritas, porque no dia 18, agora que se aproxima, a gente comemora a data de publicação do Livro dos Espíritos, né? Que é, como a gente vai ver aqui, uma obra importantíssima e é um marco, né, da doutrina espírita aí, quando chega a nós através do trabalho aí da espiritualidade superior e que Kardec teve o trabalho aí de organizar, de codificar a doutrina nas obras fundamentais aí que a gente tem acesso. Então, a gente vai estar comemorando aí 168 anos do Livro dos Espíritos. E a gente para pensar, não é muito, né? É pouco tempo, mas os conhecimentos, os conceitos, a clareza, a fé raciocinada, o conforto, o consolo que essa doutrina e esses esclarecimentos trazem é algo muito importante, muito valioso para nós, né? É pouco tempo se a gente parar para pensar, mais de um pouquinho de um século e meio, mas é altamente revolucionário. É um conhecimento que realmente nos ajuda. E não só os espíritas, porque esse conhecimento não é só para nós, é para toda a humanidade. Porque Kardec, né, organizou esse ensino dos espíritos falando das leis que sempre existiram desde que o mundo é mundo, porque essas leis que estão aqui organizadas são leis de Deus. Então são eternas, são imutáveis, mas estavam aí acontecendo pelo mundo, né, há muito tempo, mas não tinha alguém que organizasse, não tinha alguém que, como Allan Kardec aqui, fez 1018 perguntas. 1018 perguntas, é muita pergunta. A gente vai ver aqui a importância desse livro, a importância de se estudar, né? O Rogério falou aqui na semana passada sobre a fé, mas que a gente tem com essa oportunidade que a gente está tendo, com essa escolha, porque nós estamos aqui porque a gente escolheu estar aqui, a gente, né, se sente aí bem com a doutrina, a gente está ali estudando e colocando em prática, né, toda essa vivência na nossa vida, mas é importante a gente se aprofundar, né, e falar do Livro dos Espíritos. A gente sempre faz a palestra aqui, mas tem muitas coisas no Livro dos Espíritos que a gente passam despercebidas, né? E como a gente agora na terça-feira, no nosso estudo sistematizado, agora logo depois do carnaval, a gente iniciou o estudo do Livro dos Espíritos. Então a gente começou lá pela introdução de Herculano Pires, que é a tradução que a gente adota aqui, né? Depois tem a introdução ao estudo da doutrina espírita e a gente vai lendo aquilo ali, vai entendendo, e cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente lê, que a gente se dedica, a gente entende mais um pouco. Por quê? O ensino é o mesmo, mas quem muda somos nós. Então, parece que a gente vai lendo aqui, nossa, parece que eu nunca vi isso, né? Porque a gente vai se aprimorando, a gente também vai amadurecendo, a gente vai vendo realmente a importância dessa prática, dessa vivência na nossa vida. Então, né, 168 anos aí, e pensar, né, que o Centro Espírita Friburguense, essa casa que nós estamos aqui, faz agora em junho 105 anos. Né? E a gente vê que 63 anos depois da codificação do Livro dos Espíritos, o Centro Espírita Friburguense surge, né, com os nossos queridos que estão ali do lado, alguns com a foto ali dos nossos fundadores, né, já com esse compromisso de estudar a doutrina espírita.
né, de ter esse compromisso de divulgar essa doutrina, né, de criar e de colocar em prática. E eu não sei se muitos de vocês sabem, mas uma casa que é querida nossa, que é uma casa irmã, que é o Laje, foi criado pelo Centro Espírita Friburguense. Né? Um grupo de pessoas, esses homens se reuniram, né, para ajudar as pessoas com situação que estavam com dificuldade, que não tinham um lugar para ficar, num frio, porque a gente ainda tem um pouquinho de frio, mas naquela época em Friburgo fazia muito mais frio. Né? Então surge aí a ideia de criar o abrigo, depois virou o Laje. Então a gente vai vendo, e o Laje já está aí, ó, 96 anos, né, Rogério? Completa esse ano, 96 anos. Né? Então a gente vai vendo ali na prática tudo o que eles trouxeram, né? E o que a gente, com muito respeito, com muita gratidão e com muita responsabilidade, a gente continua aqui nesse trabalho que é feito nessa casa com tanta dedicação, auxiliando a tantos que aqui vêm encarnados ou desencarnados. Então, assim, é muito zelo, é muita alegria que a gente tem de poder estar aqui, de poder continuar com esse trabalho que é realizado aqui, que a gente sabe que é um trabalho sério. É lógico que nós que estamos aqui não somos perfeitos, né? Ninguém aqui é modelo de perfeição, não. Nós estamos aqui no trabalho de divulgação, mas nós também estamos aprendendo. Nós também temos essa responsabilidade com a gente mesmo de colocar em prática tudo que a gente aprende, né? Então, já na capa aqui do Livro dos Espíritos, tá aqui, ó, o Livro dos Espíritos, Filosofia Espiritualista, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns, recebidos e ordenados por Allan Kardec. Isso é a capa do Livro dos Espíritos. Então, olha de quanta coisa a gente vai falar. A imortalidade da alma, a natureza dos espíritos. O que são os espíritos? Quem são os espíritos? Né? E a sua relação conosco. As leis morais, porque a gente se baseia no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nos preceitos, nos ensinamentos que Jesus nos trouxe. A vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. E às vezes a gente lê isso aqui e a gente não se atenta de quantos assuntos e de quão é importante esses assuntos que o Livro dos Espíritos traz. Lembrando que ele é o primeiro livro, né? E que tem quatro livros, né? Que as questões aqui vão se desdobrar nos outros 4, que é o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, né? Então aqui é uma forma resumida e é ampliado esse ensinamento, todos esses conceitos nas outras obras. Então elas estão interligadas. Não há como conhecer a doutrina espírita sem estudar as obras fundamentais. A gente vai ver isso aqui ao longo, né? Então, já na capa aqui, já vem falando. E detalhe, né? Segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns, recebidos e ordenados por Allan Kardec. Ou seja, não foi Allan Kardec que trouxe esses conhecimentos. Foram os espíritos superiores. Ele só organizou tudo isso, porque ele era um espírito preparado para essa tarefa, para essa missão. Então aqui já tem muito esclarecimento logo na capa aqui do Livro dos Espíritos. Seguindo aqui, vamos agora, porque a gente tem 2 introduções aqui, né? A gente tem a introdução ao Livro dos Espíritos, que é de J. Herculano Pires, né? Que a gente vai ler um trechinho aqui. Com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, ou Espírito da Verdade.
Dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. Nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo e relendo constantemente. Né? Não é um livro que a gente passa 1018 questões. Já li o Livro dos Espíritos. Não. É para ser estudado, é para, como disse o Rogério, a gente se aprofundar. Não é só vir assistir a palestra, tudo bem, é participar do estudo. Não pode vir o estudo na terça? Faça em casa. Estude, traga dúvidas, porque é a oportunidade que a gente tem de estudar, de meditar, porque a gente vai compreendendo, né, tudo que ele traz. Sobre este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo em seu marco inicial. O espiritismo surgiu com ele e com ele se propagou. Com ele se impôs e consolidou no mundo. Antes deste livro não havia espiritismo, nem mesmo esta palavra existia. Falava-se em espiritualismo e neoespiritualismo, de maneira geral, vaga e nebulosa. Os fatos espíritas, que sempre existiram, eram interpretados das mais diversas maneiras. Mas depois que Allan Kardec o lançou à publicidade, contendo os princípios da doutrina espírita, uma nova luz brilhou nos horizontes mentais do mundo. Né? Então, antes de 1857, os fenômenos já aconteciam, só que eram, né, explicados ou conhecidos por poucas pessoas. Kardec estudou e criou essa palavra espiritismo, tanto que é o livro dos espíritos, não é o livro dos espíritas, não, é o livro dos espíritos, porque é o ensinamento deles. Kardec organizou, e aí o que estava espaço se organizou ali e ficou de uma forma acessível a todos que querem buscar, que querem estudar, que querem aprender, né, um pouquinho mais da doutrina espírita. Seguindo aqui, mais um trechinho aqui, um resumo que o Herculano faz aqui. Ó. O livro começa pela metafísica, passando depois a cosmologia, a psicologia, aos problemas propriamente espíritas, da origem e natureza do espírito e suas ligações com o corpo, bem como os da vida após a morte, para chegar com as leis morais, a sociologia e a ética, e concluir no livro 4 com as considerações de ordem teológica sobre as penas e gozos futuros e a intervenção de Deus na vida humana. Todo um vasto sistema sem as exigências opressoras ou prejuízos do espírito de sistema, numa estrutura livre e dinâmica em que os problemas são postos em debate, né? Porque são perguntas, né? O princípio da filosofia qual é? São as perguntas, né? O que faz, que move a humanidade são as perguntas. Se a gente não se fizesse pergunta, né, a gente estaria ainda bastante atrasado, porque a gente faz perguntas. Então Kardec pergunta e os espíritos respondem. É um diálogo que se estabelece, porque os espíritos vão respondendo, né, a essas indagações através das psicografias, das psicofonias que aconteciam no mundo inteiro. Então era tudo muito solto e ele organiza tudo isso de uma forma metódica, de uma forma que a gente possa entender. Olha quantos assuntos trata o Livro dos Espíritos, né? Metafísica, porque fala de Deus, fala do infinito, fala da eternidade, das leis morais, das nossas relações com o mundo, né, invisível, que a gente acha que está muito longe, mas não está. Nós estamos todos convivendo no mesmo espaço, ao mesmo tempo, tendo e sofrendo essas influências, né, do plano espiritual. Nós os influenciamos e eles também nos influenciam. Essa convivência, ela é normal, isso é natural.
muito diferente do que as pessoas acham ou do que às vezes a gente acha, né? Que isso é isso é uma coisa sobrenatural. Deus me livre saber de espiritismo. Puro preconceito de quem não estuda, de quem não sabe o que é a doutrina espírita. Qual é o seu conteúdo? Como a gente pode criticar uma coisa que a gente não conhece, né? Isso é simples da gente entender. Cada um de nós tem uma profissão, cada um de nós estuda para uma determinada situação. E a gente não sabe tudo, né? A gente não sabe dos detalhes, às vezes, da profissão do outro, né? Então a gente tem que buscar, a gente se ajuda. A gente não sabe tudo. Mas as pessoas, às vezes, têm muito preconceito com o espiritismo, né? Com a doutrina espírita. Deus me livre eu saber disso. Isso é natural. Isso está dentro do ordinário, do dia a dia. Então é bom que a gente saiba. A Sueli, quando falou aqui alguns domingos, acho que tem domingo retrasado, né? Que ela, no começo de março, ela falou sobre o pensamento, depois ela falou sobre a obsessão, sobre essa influência que a gente sofre. Então é bom a gente saber, sim. Porque a gente aprende com a doutrina a se responsabilizar pelos nossos pensamentos, né, pelas nossas emoções, pelas nossas ações, porque a gente sofre influência, porque a gente permite, a lei da sintonia ela existe. Então se nós estamos nos esforçando, e como que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Pelo esforço que nós fazemos para vencer as nossas más tendências, as nossas imperfeições. Então se a gente se esforça no bem, no amor, a gente vai ser ajudado e vai ser incentivado. Mas se nós ainda estamos alimentando as nossas imperfeições, as nossas paixões, nós também vamos ser alimentados por espíritos que estão na mesma sintonia. Então, muitas vezes, nós estamos passando por essa influência espiritual e a gente acha que a gente não tem nada a ver com isso. Ou as pessoas entendem de forma equivocada. Não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Meu irmão, quais são os pensamentos que você está alimentando? Quais são os sentimentos que você ainda não está conseguindo lidar? A mágoa, a raiva. Todos nós temos isso. Todos nós precisamos trabalhar tudo isso. E isso nos ajuda. Não podemos esquecer que nós não estamos sozinhos. Nós temos um anjo de guarda, nós temos amigos espirituais que nos auxiliam, né? E eu pensando nisso esses dias, a gente aprende as coisas, mas tem hora que a ficha da gente não cai, e em alguns momentos a gente desperta. Você vê, nós temos no nosso anjo de guarda um supervisor, um espírito elevado, que Deus permite que nos auxilie. Isso é maravilhoso da gente entender. A gente precisa realmente buscar essa conexão com esse espírito amigo, fazer a prece. E a prece, meus queridos, é em qualquer lugar. Não precisa ter hora, lugar, não precisa falar palavras bonitas. É um momento que a gente para, que a gente respira, que a gente está num lugar que a gente gosta, na natureza, e a gente pede ajuda. Me ajuda, eu não sei o que fazer. Isso, a gente já vai se abrir para receber ajuda. Quantas vezes eles querem nos ajudar, mas a gente se fecha, né, no nosso egoísmo, no nosso orgulho, de achar que a gente sempre tem razão, de achar que as coisas têm que acontecer da nossa maneira. Quem foi que disse que às vezes a nossa maneira é a certa? Quem foi que disse que as coisas têm que acontecer conforme o que a gente acha que deve ser? Quem somos nós? Nós não sabemos tudo. Nós somos espíritos aprendizes e a gente tem que entender isso. Nós temos que ter essa humildade para entender. Precisar de ajuda, buscar ajuda, e a gente tem. Olha que maravilha a gente entender isso. Eu estava pensando, né, um espírito elevado, que está sempre ao nosso lado, e não é só nossa vida não, já nos acompanha algumas existências, sabe das nossas necessidades, sabe por que nós estamos aqui, sabe que é necessário a gente passar por problemas, por dificuldades, por desafios, porque senão a gente não sai do lugar. A gente fica ali, como diz a Ângela, marcando o passo, né? E o tempo urge, o tempo voa, né? Os espíritos sempre falam isso com a gente. Queridos, observem.
Você vê, 3 meses do ano já se foram. A gente parece que ontem estava falando de Natal, né? Tá tudo muito rápido. Então a gente também tem que se, né, entender e se apoderar desses entendimentos, né? Seguindo aqui, vamos agora para o... É tudo tão maravilhoso que foi difícil eu até selecionar algumas coisas aqui. Vamos lá, agora já é a introdução ao estudo da doutrina espírita, né, que é um resumo. Outra coisa que é bom a gente entender isso aqui, ó. Espiritismo e espiritualismo tem diferença. Para as coisas novas, necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significação bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista, mas não se segue daí que creia na existência dos espíritos ou em sua comunicação com o mundo visível, né? Então, quando a gente fala das doutrinas, porque a gente tem os materialistas, que são a minoria, né? Porque muita gente se diz que não acredita em nada, se diz ateu, mas quando passa no sufoco, ai meu Deus, né? Materialista até a página 2, né? Até precisar. Então tem os materialistas que não acreditam em nada, acreditam que a gente, né, a gente nasce, a alma é criada, morreu, acabou. Esses são os materialistas. E temos a maioria que é espiritualista, ou seja, todos que acreditam em Deus, que acreditam que além da matéria há alguma coisa, há uma alma ou um espírito. Esses são espiritualistas. Então a maioria das religiões que nós temos, né, são espiritualistas, porque acreditam em algo além da matéria. Só que isso não significa ser espírita, é diferente. Porque nós espíritas, além de acreditarmos em Deus, além de acreditarmos aí na imortalidade da alma, a gente acredita nessa possível comunicação com o mundo desencarnado, com o plano invisível. É possível essa comunicação, né? A gente entende isso, então tem essa diferença, né? Como ele diz aqui, não segue que, né, quem é espiritualista seja espírita. Continuando. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença as palavras espírita e espiritismo, nas quais a forma lembra a origem e o sentido radical, e por isso mesmo tem a vantagem de ser perfeitamente inteligíveis, deixando para o espiritualismo a sua significação própria. Diremos, portanto, que a doutrina espírita ou espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo, do qual apresenta uma das fases. Essa a razão por que traz sobre o título as palavras filosofia espiritualista, que é o que está lá na capa, né? O Livro dos Espíritos, filosofia espiritualista. É por isso, porque especificamente ele vai tratar da existência desse plano espiritual e vai falar das comunicações que nós temos. Como eu disse, normais, que a gente pode se comunicar pelo sono, pela mediunidade, sentindo a influência dos espíritos, né? Essa comunicação ela é possível de muitas formas, né? Então fica essa diferença, né? Ser espiritualista não significa ser espírita, né? O espírita é isso, porque a gente precisa definir essas coisas, porque as pessoas... Mas vocês acreditam em quê? Porque acreditem, meus queridos, ou não, mas tem muitas pessoas que acham que nós não somos cristãos.
Você é cristão? Não. Por que não? Quem é o nosso guia e modelo? Que lei nós estudamos? Evangelho de quem? De Jesus Cristo. Então nós somos cristãos, sim. Mas a diferença, além de acreditar em Deus, na sobrevivência da alma, nós acreditamos na reencarnação. Que é possível a gente vir várias vezes ao plano físico, encarnar várias e várias vezes, para poder evoluir, para poder aprender, né? Pluralidade dos mundos habitados, não é só o nosso grãozinho de areia lindo, que é a Terra, que é habitado, queridos. Bilhões e bilhões, né, de galáxias, de planetas, para só a Terra ter vida humana. Essa é só uma pequena escola que nós estamos aqui para... Luiz já fez, não, já vi. Vai ter que botar do lado, né, Wagner? Vou pegar o globinho, tem que botar aqui do lado, né? Mas é que não aparece lá. E a gente está numa pequena escolinha, né? Aqui matriculados com as nossas dificuldades, né? Nosso grãozinho de areia. Aqui fica bom, Wagner, botar nosso grãozinho de areia lindo, né? Nosso grãozinho de areia. Importantíssimo, porque é necessário a gente estar aqui, porque é aqui que a gente está fazendo a nossa evolução, né? Mas nós vamos passar por esse e vamos além, para outros planetas que são superiores, onde o bem prevalece, né? Onde nós não vamos ter tanto egoísmo, tanto orgulho em nossos espíritos, né? Isso vai acontecer, queridos, né? A doutrina nos explica isso, e foram eles que vieram nos contar. A gente escuta isso, eu não acredito nisso, ninguém voltou para contar. Você está procurando aonde? Né? Porque a gente fala da doutrina espírita, 168 anos é muito pouco. As pessoas não conhecem. Então, quando alguém perguntar o que é, o que vocês acreditam? Nós somos espíritos, nós acreditamos que nós somos espíritos, que nós estamos aqui encarnados para evoluir, e nós nos comunicamos com o plano espiritual. Nós temos essas relações com os nossos queridos que já se foram. Olha que coisa maravilhosa. Eles não estão mais presentes fisicamente no corpo, mas estão conosco, né, nutrindo o amor, a saudade. Isso não muda. Ou nutrindo também, né? As raivas, as mágoas, porque isso não muda, porque a gente desencarna, né? Nós somos espíritos, então, ora nós estamos aqui ou em outros planetas e ora nós estamos no plano espiritual, continuando a nossa evolução. Então, ser espírita é isso, é entender sobre a reencarnação, entender que é possível essa comunicação, esse contato, essa relação com o plano invisível, né? A gente precisa ter essas coisas definidas porque muitas vezes a gente não tem. E aí, agora vamos falar mais especificamente dos princípios básicos que eu já falei aqui, que o primeiro deles, eu separei algumas questõezinhas para a gente falar deles, né? Primeiro é a existência de Deus. E aí, a primeira questão, né, do livro dos Espíritos, o primeiro questionamento que Kardec, né, fez aos espíritos foi esse, né? Tá lá, é o primeiro. Qual foi a primeira pergunta que Kardec fez? O que é Deus? O que é Deus? E os espíritos respondem assim, simples. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tão fácil, né? Mas a gente ainda não consegue entender, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O primeiro questionamento de Kardec. Depois, tem aqui o 11, o 10. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? A gente pode compreender? Não. Os espíritos dizem. Falta-lhe, para tanto, um sentido. 11. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade? Resposta. Quando
o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição tiver se aproximado dela, então a verá e compreenderá. Aí vem um complemento aqui da resposta dos espíritos dada por Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Nós não temos ainda capacidade, nem intelectual nem moral, de entender. Né? Metafísica, os espíritos falam que vão tratar dessas questões. Por quê? Porque quando a gente fala da eternidade, do infinito, a gente se perde, a gente não consegue acompanhar o que seja isso, porque a gente não consegue definir o que é infinito, o que é eterno. A gente não consegue, é muito abstrato ainda para nós. Né? Mas um dia nós vamos entender, quando nós tivermos um senso moral mais trabalhado, a gente vai entender o que é Deus. Mas nós temos que confiar, porque uma inteligência suprema só pode ser suprema bondade, suprema justiça e supremo amor. E a gente precisa compreender isso. E isso precisa falar muito fundo ao nosso coração, meus queridos. Porque quando a gente olha o nosso amado grãozinho de areia, é doideira. A gente vê muita coisa. Né? E a gente fala, isso está tudo perdido, está o caos. Mas nós não podemos esquecer, nós estamos num planeta de provas e expiações, onde nós estamos na oportunidade de reparar os nossos equívocos, de fazer melhor com aqueles que estão conosco na nossa família, no nosso trabalho. Nós estamos aqui numa oportunidade maravilhosa de evoluir, né? E o mal ainda prevalece aqui. Por quê? O planeta é mau? Não. Nós ainda temos essas imperfeições. Então, as nossas imperfeições somadas vão dar a característica do planeta. Mas ele também não vai ser sempre assim. Ele sofre as transformações geológicas, hoje menos, mas a população que está aqui também está evoluindo. Nós estamos progredindo. Muitas vezes a gente acha que não. Mas nós estamos progredindo. É porque o avanço intelectual ele é muito rápido. Agora o moral não. Porque o moral depende de cada um de nós, depende das nossas escolhas, depende da nossa compreensão, depende do nosso apego. Então é mais devagar. Mas ele também acontece. E o que a gente vê hoje, prevalece o mal, sim. Prevalece o mal. Quantas pessoas estão aí em cargos de poder pensando em como vão destruir os outros? Ou eu estou falando alguma coisa que ninguém saiba? Não preciso dar nomes, é só a gente entender, saber disso. Por quê? Porque nós somos inteligentes, mas nós ainda não somos bons, nós ainda não pensamos no todo. Primeiro a gente pensa na gente. A gente ainda tem egoísmo. Né? Farinha pouca, meu pirão, primeiro. Vai acabar a água. Todo mundo vai lá, estoca litros e litros de água, de comida. Mas o meu vizinho vai ficar sem problema, é dele. Tem nada a ver com isso. Ou eu estou falando alguma coisa que a gente também não conhece, né? Nós ainda somos assim. Nós estamos ainda nesse grau evolutivo. Estamos, mas isso não é definitivo. Nós estamos aqui exatamente para aprender. Foi esse o papel dos espíritos quando vieram. A terceira revelação de Deus para a humanidade. Para que a gente entenda, para que a gente combata esse egoísmo dentro de cada um de nós. É resistir mesmo, é nadar contra a maré. Eu faço isso porque fulano faz, e às vezes o mau exemplo já vem de cima, né? Dos governantes, dos políticos, é quem tem o poder.
Mas o problema é deles, eles vão responder pelas suas ações, eles estão exercendo o livre-arbítrio. Nós temos que olhar para nós. Como que nós estamos agindo dentro da nossa casa, do nosso ambiente de trabalho, na sociedade. Porque a gente critica o espírito bélico do outro, mas nós também somos bélicos. É só alguém mexer na teclazinha do interesse pessoal. É só alguém cutucar ali o nosso interesse pessoal que a gente se mostra como a gente é. Né? Então a gente está criticando o espírito bélico do outro, mas eu também estou sendo bélica, eu também estou sendo raivosa, eu também estou sendo estúpida na minha bolha, na minha micro-sociedade. Né? Os outros fazem, problema dos outros. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. Então é resistência mesmo, é ter aquela sensação, nossa, todo mundo está indo para um lado, mas eu quero ir para o outro. Eu quero fazer diferente. Eu quero ajudar, eu quero fazer um trabalho voluntário, eu quero estudar, eu quero me melhorar, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, a finalidade da encarnação é essa. Não é trabalhar igual louco, acumular bens. E quando a gente vai embora, a gente deixa tudo aqui. Tudo aqui. Nem o nosso corpo físico, que é o nosso amado e importante instrumento que a gente tem que cuidar, ele vai. Nós vamos voltar para o plano espiritual só com o nosso espírito. E a gente deixa tudo aqui. Então a gente tem que entender essas coisas, né? Mas entendendo isso, que se é uma inteligência suprema, tá tudo certo. Esse é só um processo, isso é só um estágio da nossa evolução e um estágio do nosso planeta. E vamos aí. Esses dias eu estava falando, que planeta lindo que a gente tem. Que natureza! Isso é um planeta de provas e expiações. Imagina a beleza dos outros mundos que nos esperam. Não é bom pensar isso? É bom pensar isso. É bom a gente cuidar da nossa casa. Quando a gente fala de cuidar do meio ambiente, da sustentabilidade, nós não estamos falando para os outros, não, porque nós vamos voltar para cá ainda. A gente ainda tem um cadinho de imperfeição para vencer, então talvez a gente volte para cá. Ou se não voltar para cá, vai voltar para um outro planeta. As pessoas têm medo, meu Deus, e se acontece uma guerra atômica, um maluco aperta um botão, vai tudo pelos ares. Não pode acontecer? Pode acontecer. Vai acontecer? Nós vamos ficar sem teto? Desamparados? Não. Nós vamos para outros planetas. Nós somos espíritos imortais, indestrutíveis. O que se desagrega é a matéria, mas o espírito não. Então nós vamos para outras moradas da casa do Pai. Quando Jesus falou lá, há muitas moradas na casa de meu Pai, ele estava falando disso. Dos mundos, das escolas que nós temos. Então nós vamos para outros planetas. Não se turbemos os nossos corações, não se turbe o vosso coração. E é isso. Seguindo aqui, vamos já para uma outra questão que já passa para o segundo princípio básico, que é a existência e a sobrevivência da alma, né, do espírito. E qual a diferença entre alma e espírito, né? A gente fala alma, Kardec pergunta isso também. O que é alma? A alma é um espírito quando está encarnado. Então, quando nós estamos no plano espiritual, somos espíritos, quando encarnamos, viramos alma. Assim, por questão de palavras, mas é importante, né? Lá na questão 76, Kardec perguntou o seguinte: como podemos definir os espíritos? Podemos dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo além do mundo material. Aí tem uma notinha aqui. A palavra espírito é aqui empregada para designar os seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal, né? Então nós somos o quê? Os seres inteligentes da criação. Só que agora nós estamos encarnados e daqui a pouco a gente vai estar desencarnado, né? Continuando aqui na questão 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos, além do nosso material? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, né? Incorpóreas, ou seja, são inteligências
sem um corpo físico. Ó, qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. Ou seja, nós existimos antes de vir para cá, estamos aqui, existimos e vamos continuar existindo depois que o nosso corpo físico se desagregar. Pela idade, pela doença, por um acidente, né? Mas o mundo espírita é o principal, pré-existe e sobrevive a tudo, né? O mundo corpóreo, o mundo corpóreo poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem com isso alterar a essência do mundo espírita? Sim, eles são independentes e, não obstante, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro, né? Então essas relações que a gente mantém com os desencarnados, ela é constante. Nós aqui já passamos de 8 bilhões, né, de almas aqui. E em volta da Terra, na atmosfera espiritual da Terra, em volta, também há muitos e muitos espíritos que convivem conosco, que ainda têm apego à matéria, apego emocional, que ainda gostam das coisas que a gente gosta aqui. Né? Me lembro sempre do Zé Manel que falava que a gente está muito mais pro cheiro do churrasco do que pro perfume das flores, né? Somos nós ainda e tá tudo bem. Se a gente está entendendo isso e está procurando fazer o melhor, ser o melhor, tá tudo bem. Ah, não consegui, tá tudo bem também. Porque a gente está se esforçando, nós vamos voltar. Não tem céu, não tem inferno, Deus não nos condena. Tá tudo bem, nós vamos recomeçar, né? Uma outra oportunidade. Seguindo aqui, terceiro princípio básico da doutrina espírita, que é a pluralidade das encarnações, né? A reencarnação. E aí nós vamos lá para a questão 32, que é uma questão que eu sempre trago aqui porque eu gosto muito dela, porque ela é muito esclarecedora, né? Qual é a finalidade da encarnação? Por que nós, sendo espíritos, temos que deixar o plano espiritual e encarnar? Qual é a finalidade disso? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição, né? Com esse objetivo. Para uns é uma expiação, né? Para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo. Olha como ele se refere ao nosso corpo. Olha lá. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E para executá-la, que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então nós estamos aqui com a finalidade da gente crescer, da gente se aprimorar, e também nesse progresso, nesse esforço, ajudar o planeta a melhorar. Hoje eu tive uma notícia muito legal que eu fiquei muito feliz, porque, quer dizer, feliz entre aspas, né? Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no deserto do Atacama, no Chile, isso é visto do satélite, o deserto do Atacama virou um grande depósito de roupa, né? Todos os resíduos têxteis do planeta vêm em contêineres e são jogados no deserto do Atacama, né? Então, marcas, né? Roupas da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. Todo mundo não quer, troca a coleção, né? E joga lá no deserto do Atacama. Então tem montanhas, toneladas, milhões de toneladas de resíduos de roupa no deserto do Atacama. E tá lá. Ninguém quer e vai tá lá. E tá lá, poluindo. E aí teve um grupo de pessoas que se reuniu,
né? Montou um e-commerce, ou seja, venda pela internet, um grupo que está indo lá. Imagina o trabalho desse povo. Separando as roupas boas, roupas de marca, tá? Nike, Zara, todas essas marcas aí do mundo, né? Do mundo fashion, da roupa que é produzida aí loucamente. E estão vendendo essas roupas. Então, olha só, em meio à situação, tem um grupo de pessoas que já despertou e que está tentando fazer alguma coisa. Ah, são pilhas, toneladas, não interessa. Eles estão fazendo a parte deles, separando essas roupas e vendendo novamente. E olha o que a gente vai fazer, uma produção enlouquecedora, a gente consome e a gente tem que parar para pensar nisso. Eu preciso disso tudo? Eu preciso de um guarda-roupa, de um closet gigante cheio de roupa? Nós usamos 1/3 das nossas roupas. Se a gente observar, a gente usa as mesmas roupas sempre. É 1/3, nós temos um guarda-roupa inteiro. E usamos aí, lembra, Rogério, alguém falando das suas camisas? Quantas camisas vocês tinham? Me lembrei disso. É um exagero. Parece que a gente é uma centopeia, tem hora. Para que tantos pares de sapato? A gente tem nem dá conta de usar. A gente tem que prestar atenção nisso, porque são resíduos consumidos, que consomem água, que consomem os recursos do planeta. Aí daqui a pouco a gente tem roupa e não tem água. O que nós vamos fazer? Né? A gente tem que pensar sobre essas coisas. Então, o homem está usando a inteligência para isso, para tentar reparar um pouquinho esses danos aí que o próprio homem causa, né? A ação dos seres corpóreos é necessária a marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Então nós não estamos aqui a passeio. Ninguém vai fazer turismo aqui. Muito bom fazer turismo, muito bom conhecer essa beleza aqui que nós habitamos, mas o nosso objetivo não é esse. Não é consumir loucamente, não é... Porque na hora que a gente desencarnar, não tem guarda-roupa no plano espiritual. Não tem nada, a gente não vai levar nada disso. Então também faz parte do nosso aprendizado, do nosso bom senso. Também no consumo exagerado, absurdo, do que a gente vê, né? Isso foi só um exemplo que eu dei, mas a gente tem que também ter bom senso em relação a isso. Usar as coisas, porque nós somos usufrutuários, a gente está aqui usando, mas a gente não vai levar, não é nosso. A gente se apega muito, né, às nossas coisas, e às vezes acontece alguma coisa de dar uma manchinha na roupa, nossa, acaba o mundo. Fulano, né, nós e as nossas pequenas coisinhas, né? Vamos seguir aqui. Aí na questão 171, os espíritos perguntam lá, né? Eu vou ler só alguns trechinhos até por causa do tempo. É a questão 171, justiça da reencarnação. Sobre o que se funda o dogma da reencarnação? E entendam dogma aqui nesse sentido de princípio, né, filosófico e de preceito, né? Não é dogma religioso, mas é dogma no sentido de princípio filosófico. Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. A razão não diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Aí vem um comentário aqui de Kardec. Todos os espíritos também tendem à perfeição, e Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea, mas na sua justiça permite-lhes realizarem novas existências aquilo que não puderam fazer ao acabar numa primeira prova. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia da justiça de Deus, com respeito aos homens de condição moral inferior.
a única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos o meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão assim nos diz, e é o que os espíritos nos ensinam, né? Eu digo que a reencarnação é um grande processo educativo que foi criado por Deus, porque todos nós temos essa destinação. Todos nós, espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Nós partimos de um ponto em que a gente não tinha conhecimento, em que a gente adquire o conhecimento através das vidas sucessivas, das encarnações, e o nosso destino também é o mesmo. Nós fomos criados para dar certo, para sermos felizes, para sermos perfeitos. Não uma perfeição absoluta, porque essa só Deus tem. Mas sermos perfeitos até onde é possível para nós. Então nós não estamos aqui sendo castigados, sendo punidos. Nós precisamos entender isso. Que aqui, na nossa vida, tudo que nos traz, às vezes, dor, aflição, angústia, são os ensinamentos necessários para que a gente evolua, para que a gente melhore. E um dia nós vamos ser felizes, né? Vamos estar numa situação melhor. Mas precisamos passar por esse aprendizado. Precisamos nos educar para merecer essa situação e esse estado. É igual na escola, né? A gente fala que a escola é a escola. Às vezes a gente não vai mal, não vai bem ali numa matéria, tem dificuldade de aprender, repete de ano e a gente vai fazer aquela série de novo. Então a reencarnação funciona da mesma forma. Às vezes a gente não vai conseguir e está tudo bem. Deus sabe das nossas limitações. Então nós vamos ter uma outra oportunidade. É um processo educativo das nossas almas. Importantíssimo a gente entender que naqueles momentos de dor e de aflição, nós temos que pedir ajuda, nós temos que nos conectarmos e sabermos o quanto nós somos ajudados, né? E a gente vai assim, de encarnação em encarnação, melhorando, né? Seguindo aqui para o quarto princípio básico, que é a pluralidade, como eu disse, dos mundos habitados, né? Que a gente não tem só a Terra. E aqui na questão 172 está lá, ó, a encarnação nos diferentes mundos. Nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? E eles dizem, não, mas nos diferentes mundos. As desse globo não são as primeiras nem as últimas, mas as mais materiais e distanciadas da perfeição. Então a gente ainda está um pouquinho longe dessa perfeição, né? Mas, meus queridos, já foi pior. Que a gente tenha consciência disso, porque hoje nós estamos aqui encarnados num planeta de provas e expiações. E dentro da escala dos mundos, a Terra já é um pouquinho melhor. Porque a gente já passou por planetas piores, por planetas primitivos, onde não tinha esse desenvolvimento que a gente tem aqui, onde não tinha essa beleza que nós temos aqui, onde os nossos instintos dominavam absolutamente, nossa inteligência era menor, já foi pior. Então, se a gente acha que a coisa aqui está feia, já dei um passinho. Se a gente está encarnando aqui é porque a gente já evoluiu alguma coisinha, né? E assim sucessivamente. Então, é em vários mundos, em várias escolas aí que vamos estar matriculados, né? Para chegar à perfeição, 177, para chegar à perfeição e à felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar pela série de todos os mundos que existem no universo? Não, porque há muitos mundos que se encontram no mesmo grau e onde os espíritos nada aprenderiam de novo. São escolas apropriadas a cada espírito e a cada nível evolutivo. Ou seja, não só na Terra, mas e como a Terra, e isso a ciência hoje prova, como a Terra há bilhões de planetas. Então, escola que não vai faltar.
para onde ir também não vai faltar. Então a gente está aí evoluindo e vamos todas na Terra e podemos passar várias vezes pela Terra. Porque em cada vez que a gente vem para a Terra, a gente vem de uma forma diferente. A gente nasce num lugar diferente, com outras culturas, com outra cor de pele, com outro sexo. Porque o espírito não tem sexo, o espírito não tem raça. Isso acontece na matéria, no corpo físico. Agora o espírito não. Então nós podemos encarnar em qualquer lugar do planeta várias vezes, de várias formas, em várias classes sociais, exercendo várias profissões, né? Imagina aí quanta experiência que a gente já não traz. Nós já estamos aqui há bastante tempo. Olha quantas profissões, olha quantas famílias, olha quantos equívocos nós cometemos, porque a gente está aprendendo ainda a usar o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, que é a nossa liberdade que nos foi dada, precisa também ser trabalhada, né? Como disse muito bem o Rogério, da fé, que a gente tem a capacidade de curar. Os apóstolos lá que estavam com Jesus também não sabiam, também tiveram que aprender a cultivar, a aumentar a sua fé, e nós também estamos aprendendo a fazer isso. Tá tudo bem nos momentos que a gente se desespera, que a gente não sabe o que fazer, que a gente acha que não tem solução, tá tudo bem. Faz parte do nosso crescimento. Só que nós temos que realmente entender e usar esse conhecimento da doutrina espírita a nosso favor, na nossa vida, no dia a dia, alimentando e trabalhando a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Porque se nós estamos aqui, amparados, e nós, queridos, escolhemos essas dificuldades, porque a gente sabe quando a gente está no plano espiritual, quando a gente está na erraticidade entre uma encarnação e outra, a gente tem acesso às nossas vivências anteriores, a gente sabe das coisas que a gente não fez muito bem, então a gente fica um tempo na espiritualidade, a gente aprende, a gente se prepara, né? A gente faz um projeto reencarnatório, né? Ajudado pela espiritualidade, e vem para cá, no núcleo familiar adequado, com as situações que são próprias para o nosso crescimento, para o crescimento daqueles que vivem conosco. Então, se nós estamos tendo essa oportunidade, Deus sabe que a gente é capaz de vencer. Nenhum de nós está carregando algo que não pode vencer. Mas isso depende da nossa escolha, da nossa perseverança, da nossa fé, de nos momentos em que a coisa ficar pesada, a gente buscar a ajuda, buscar a conexão, a gente ter essa certeza dentro da gente que Deus nos ama, que nós fomos criados para o bem, para sermos felizes. Ninguém aqui está abandonado. Por mais que a gente não consiga compreender, a gente não pode perder esses conceitos, esses ensinamentos da doutrina espírita, porque isso nos sustenta, isso nos dá força para a gente passar pelos nossos aprendizados, né? Isso é importantíssimo a gente entender e a gente ter muito firme, ser muito forte com isso no nosso pensamento, no nosso coração, né? E para terminar, o quinto, que é a comunicabilidade dos espíritos, que, como eu disse aqui no Livro dos Espíritos, vão ter várias questões, mas eu imaginei que a gente não ia conseguir tratar por causa do tempo. Mas essa comunicação com os espíritos, ela acontece através do sono, que a gente trata das questões lá a partir da questão 400 no Livro dos Espíritos. A mediunidade, que nós temos o Livro dos Médiuns, que fala tudo sobre a mediunidade. A influência que a gente sofre pelos pensamentos dos espíritos, né? A partir da questão 456, né? E a lei de sintonia, que eu já disse aqui, que existe, que conecta, né, todos nós aqui uns com os outros, e que a gente tem que buscar no nosso dia a dia, na nossa vida, buscar, né, essa sintonia com os nossos amigos espirituais, com o nosso anjo de guarda, para que a gente se sinta fortalecido, para que a gente tenha essa certeza, porque isso vai nos ajudar. Não a evitar problemas, não a evitar dores, porque elas são necessárias para a nossa evolução. Nós estamos aqui para reparar, para fazer melhor, para aprender a usar
o livre-arbítrio e para aprendermos a amar sempre, né? Que Deus abençoe a todos nós e até a próxima oportunidade.